Como será que uma perfumaria de nicho nacional interpretaria o cheiro da floresta amazônica? Vamos ver o que a Granado tem para dizer sobre isso. Oi, meu nome é Rafael, eu criei esse canal para a gente conversar sobre perfumaria de uma forma despretensiosa. A ideia aqui não é fazer uma resenha profissionalíssima sobre os perfumes, mas sim ter uma conversa tranquila entre duas pessoas que gostam do assunto. Se esse é o seu caso, se inscreve no canal, deixa um like aqui para me ajudar e fique à vontade para comentar tanto ideias de melhoria para os vídeos quanto sugestões de perfumes que você gostaria de conversar sobre. Hoje eu decidi trazer aqui um perfume que tem me encantado muito nos últimos tempos, que foi uma das melhores compras que eu fiz nos últimos meses e, para minha surpresa, tem muito pouca gente falando sobre ele, apesar dele já ter sido lançado há algum tempo. É o Amazônico da Granado. Ele é mais ou menos um lançamento, faz poucos meses que ele foi lançado e ele faz parte da coleção de concentração Parfum da Granado, que é a linha mais nobre, digamos assim. Ele vem num frasco de 75 ml, num vidro impecável, com a tampa metálica, super pesada, ótima qualidade, a logo da Granado aqui, cravada aqui na tampa. E enquanto eu pesquisava sobre o perfume, principalmente depois de ter comprado ele, porque eu me apaixonei por ele na loja e saí de lá com ele, e quando eu fui pesquisar para ver o que estava sendo dito sobre o perfume, já que ele era tão novo, eu me surpreendi com muita resposta negativa sobre ele. E o comentário que eu mais lia é: isso não é cheiro de floresta amazônica. Mas será que não é mesmo? Vou começar contando para vocês quais são as principais notas desse perfume. Não em ordem de pirâmide olfativa, de topo, de meio e de fundo, mas na ordem em que eu sinto elas e como eu acho que elas contribuem para o cheiro disso aqui. A principal nota desse perfume é fava tonka. Para quem não sabe, fava tonka é uma semente típica da floresta amazônica, portanto super local, que lembra um pouco o cheiro da baunilha. Ela é uma semente de cumaru, que é uma árvore, e ela tem propriedades aromáticas. Então ela tem um cheiro que mistura um pouco de baunilha com cravo, canela, enfim, especiarias, e o cheiro dela é doce. Então esse é um perfume adocicado. É um perfume doce? Não necessariamente, mas ele tem sim um acorde bem adocicado, que permeia toda a fragrância, do começo ao fim. Então, se você não gosta de jeito nenhum de perfume um pouco doce, talvez esse não seja para você. Mas continue aí que o perfume é um pouco mais complexo do que isso e ele merece um pouco mais a sua atenção. Aqui essa fava tonka, ela é durante a primeira hora de uso do perfume, envolta em duas notas bem interessantes, que é a de framboesa e de laranja. Tem framboesa na Amazônia? Não, não tem. Framboesa faz parte de uma família de frutas vermelhas que não é típica do Brasil. Só que aqui não dá para você sentir cheiro de framboesa. Você sente um cheiro frutado. E isso eu diria que é mais uma nuance que constrói o cheiro desse perfume. Para mim esse perfume tem cheiro de fruta exótica e é por isso que eu acho que ele é tão amazônico. As pessoas que criticaram o perfume não estão erradas. Ele não tem o cheiro que você imagina que vai sentir quando lê o rótulo escrito amazônico. A gente imediatamente remete a cheiro de floresta, de plantas, de terra, né, de umidade, né? Então eu imaginava um cheiro de cipreste, de patchouli, talvez. Tem patchouli aqui, mas ele é quase imperceptível. Mas acho que as pessoas focaram tanto no aspecto florestal da Amazônia que se fecharam para outros aspectos da floresta e da região amazônica, que é muito mais complexo do que só plantas, né? E eu acho que a leitura da Granado aqui, na minha opinião, isso é uma interpretação minha a respeito do que eu sinto usando o perfume, é que eles criaram aqui, de forma genial, na minha opinião, um perfume, um grande acorde de fruta exótica, que tem tudo a ver com a Amazônia. Então aqui a gente pega as notas de fava tonka, de laranja e de framboesa, que aqui estão muito bem misturadas, você não consegue sentir especificamente uma nem outra. E outra nota bem predominante aqui, que é o ylang-ylang, que é uma flor branca, e eles dão para esse perfume um cheiro de planta exótica que produz um fruto exótico. Um fruto fresco, doce, suculento, e esse fruto tá dentro de uma atmosfera verde. E eu sinto o cheiro de tudo isso quando eu uso esse perfume.
Eu já elogiei o frasco e eu não canso de falar quão boa é a apresentação da Granado. É impressionante a qualidade e o peso desse vidro, e eles também não decepcionam na qualidade do borrifador. Uma coisa que eu acho muito interessante nos perfumes da Granado é que quando você borrifa ele não tem cheiro de álcool. É como se quase não tivesse álcool na composição. Deve ter, mas é de tão boa qualidade que você não sente aquele... Quando você espirra e já sente o cheiro, não vem aquele desconforto do álcool evaporando. Uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre ele é que é perfume de gente cheirosa. A gente não tem aqui um perfume desafiador, um perfume animálico, um perfume super opulento. A gente tem um perfume para deixar você com um cheiro de cheiroso mesmo. Tem esse aspecto frutado, mas junto com a fruta tem esse amargor das notas de fava tonka e de cacau, que também está na composição, que dá um amargo que te lembra, te remete à semente. Dá para sentir o aspecto terroso do patchouli. Eu acho que nesse amargor também tem um pouco da nota de mate, da erva mate, que está também na composição do perfume. Eu comprei ele para uma ocasião muito específica, que é, como eu moro num lugar muito quente, eu senti a falta de um perfume que fosse fresco, de certa forma, que remetesse a essa ideia de natureza, de clima quente, de frescor, mas que eu pudesse usar à noite, em situações um pouco mais refinadas do que um perfume cítrico fresquinho para usar no verão. E eu encontrei exatamente o que eu procurava nesse perfume aqui, porque ele é muito elegante, mas ao mesmo tempo fresco, você fica se sentindo com cheiro bom, todo mundo elogia, todo mundo quer saber qual é, e ele cumpre essas duas funções, a do frescor e a da elegância ao mesmo tempo, de um jeito muito chique. Como nem tudo são flores, apesar desse perfume ser bem floral, eu acho que ele tem um único defeito. A projeção dele dura pouco. Quando você passa ele, quando você borrifa na sua pele, ele é muito presente, ele cria uma bolha em volta de você, desse cheiro muito refinado, muito gostoso. Só que essa bolha, ela dura mais ou menos meia hora, 1 hora no máximo, né, que você consegue sentir o perfume em você próprio. Depois disso, ela some, e some de sumir mesmo. Então a projeção dele acaba muito rápido, de repente. Eu acho que as notas de topo as que mais carregam essa projeção, e depois que elas evaporam, o perfume fica bem quieto. Depois que as notas de topo evaporam e ele fica mais contido, fica na sua pele durante muitas horas o aroma das notas de base dele, que são a fava tonka, sândalo e patchouli. Eu sinto mais a tonka, claro, como eu já disse, é um cheiro que predomina o perfume, e do sândalo, que é uma madeira cremosa, uma madeira que é um pouco adocicada, que dá uma sensação de conforto. O sândalo aqui fica bem presente no final da fragrância, e esse cheiro de tonka com sândalo dura facilmente 6, 7, 8 horas. Só que ele fica bem rente à pele. Então, se você cheira o seu braço, se alguém cheira o seu pescoço onde você passou o perfume, esse cheiro fica por muito tempo. E se borrifar na roupa, fica para sempre na roupa. Mas aquele aspecto frutado, floral do começo do perfume, ele some depois de mais ou menos 1 ou 2 horas. É o que eu sempre digo, você precisa de uma fragrância que vai ficar igual uma bomba atômica, exalando, exalando, exalando? Nem sempre. Para mim esse perfume tem tudo a ver com noites quentes, e quando você tá numa noite quente, você quer chegar, abraçar todo mundo, o pessoal sente o seu perfume. Depois disso, né, até pelo fato de você talvez estar num ambiente externo, as pessoas não vão, dificilmente um perfume vai conseguir ficar performando ali o tempo todo. Então, para mim, o cheiro dele é tão bom, a qualidade dele é tão alta, que eu perdoo essa performance não tão boa. Né? Se eu quiser um perfume que vai durar aí 8 horas, eu vou ter que usar um perfume mais denso, mais de inverno, mais opulento, e ele não vai cumprir a função que eu esperava do amazônico, que é de ser um perfume fresco e elegante. Então, para mim, a falta de performance dele não é um problema. Eu gostaria que ela fosse um pouco melhor, mas a longevidade dele é ótima. O cheiro que fica no final na pele depois que ele passa, depois que as primeiras notas passam, é maravilhoso. Então, perfumaço. Fora que a gente está falando de um perfume que, em concentração parfum,
custa mais ou menos R$300 no Brasil. Então é um perfume super acessível, preço excelente pela qualidade do que tem aqui dentro. E eu acho que pro gosto do Brasil, esse é um perfume que agrada muita gente. Então você vai ser uma pessoa muito, muito cheirosa usando isso aqui. Essa conversa foi curtinha, esse perfume é maravilhoso, é um dos meus preferidos. Eu queria muito falar sobre ele, então missão cumprida. Agora eu tô jogando no mundo essa informação. Eu espero que as pessoas deem uma chance para ele, que as pessoas que têm ele e talvez não tenham entendido ele no primeiro momento, ressignifiquem o perfume, reflitam sobre outros aspectos da floresta amazônica que não seja árvore, folha e terra. Vale lembrar que a Granado é uma casa de perfumaria antiquíssima, do século XIX. Eles sabem o que eles fazem, eles saberiam fazer um perfume com cheiro de mato. E se eles não fizeram, é porque o perfumista teve alguma outra visão sobre o que é a Amazônia, né? Então acho que parte da graça de gostar de perfume é você sentir, né, com o seu olfato, como que um perfumista pinta um cenário, um quadro, uma ideia ou um sentimento. Assim como um pintor pintaria uma tela, o perfumista faz isso com notas e com acordes. Eu acho isso fascinante na perfumaria. E aqui eu fiquei super contente com a leitura desse perfumista sobre a Amazônia. É um perfumista estrangeiro, então existe a problematização de um estrangeiro do que ele enxergou na Amazônia, né, colocando uma nota de framboesa aqui que nem tem aqui, mas eu acho que, né, sob essa ótica de que a ideia foi criar um acorde de um fruto exótico, o cara, ele mandou super bem. O perfume ficou maravilhoso. E eu acho que o melhor termômetro para dizer se um perfume é bom ou ruim é observar como você se sente usando ele. E eu me sinto bem toda vez que eu uso esse perfume. Então, se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, esse perfume aqui é nota 9. Ele só não é 10 por causa da projeção dele, que dura pouco, mas uma obra-prima. É o meu preferido da Granado hoje. O vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, isso é bem importante para mim. E eu fico muito contente de ver vocês se inscrevendo. Tem bastante vídeo vindo por aí. Obrigado por todo mundo que está comentando e apoiando o canal. Isso me ajuda muito e eu vejo vocês no próximo. Até mais.